O Link News está de volta para falar mais sobre o caso Lázaro. Agora a gente vai conversar com o criminalista Matheus Falivenes para falar sobre a possível ajuda que Lázaro Barbosa teve ao longo desses dias e o que pode acontecer com essas pessoas, se elas podem ou não ser incriminadas. Matheus, obrigado pela participação aqui conosco. O que chama mais a atenção, pelo menos nesse momento, é que, segundo a polícia, assim que Lázaro foi encontrado, depois do confronto, R$ 4.000 estavam de posse de Lázaro. Obviamente, esse dinheiro, fica-se a pergunta, alguém teria dado a ele? Ele teve uma rede de ajuda. Na semana passada já foram 2 pessoas presas, a gente mostrou o caseiro e também um fazendeiro que teriam ajudados. O que pode acontecer com as pessoas na fuga do Lázaro? Uma boa tarde. Boa tarde. O que pode acontecer com essas pessoas é que elas podem responder por um crime chamado favorecimento pessoal, que é um crime previsto no Código Penal, que acontece quando uma pessoa ajuda a outra a fugir da polícia. Então, o Código Penal prevê que também responde criminalmente aquele que ajuda um fugitivo, ajuda uma pessoa a se subtrair da autoridade policial que a persegue. A gente tem que lembrar que por esse crime não respondem os familiares estão isentos da pena nesse tipo de crime, mas qualquer outra pessoa que não seja familiar vai responder por esse crime. É um crime que não tem uma pena muito alta, mas é lógico que se eventualmente várias pessoas ajudaram, pode, além desse crime de favorecimento pessoal, haver também até um crime de uma associação criminosa ou uma organização criminosa, que são crimes até mais graves. Antes de entrar na família, eu queria justamente questionar isso. O secretário de Segurança de Goiás chegou a mencionar isso quando houve a prisão dos 2 comparsas, segundo as palavras do secretário. Essa associação criminosa, para ser caracterizada, o que a polícia e os investigadores precisariam agregar para se chegar, então, a uma associação criminosa? Olha, para configurar o crime de associação criminosa, a gente tem que lembrar, na verdade, que existem 2 tipos de crime. A associação criminosa, que é um pouco mais simples, e a organização criminosa, que é mais complexa. No caso, está mais próximo de ser uma associação criminosa. E para que esse crime se configure, é necessário que um grupo de pessoas se junte de forma permanente com a finalidade de cometer crimes. Então, pelo menos 3 pessoas se unindo de forma permanente com a finalidade de cometer crimes. Então, o que acontece é que a polícia vai ter que comprovar que você teve esse vínculo associativo e que esse vínculo tem uma certa permanência, que ele foi criado para cometer diversos crimes e não só para dar fuga ao Lázaro. Se houve só apenas a criação desse grupo para dar fuga ao Lázaro, você não tem associação, você tem um mero concurso de pessoas. Mas agora, se provar que essas pessoas também cometeram outros crimes, né, eventualmente relacionados a isso, por exemplo, questão de entregar o dinheiro para ele, ou auxiliar ele entregando armas, ou outro tipo de material, daí sim nós teremos a associação criminosa, que é um crime já mais grave, que pode resultar em eventual prisão. Matheus, durante essa caçada, que durou cerca de 20 dias, né? Se falou em algum momento que a ajuda poderia estar relacionada a fazendeiros que queriam a desvalorização dos terrenos, para justamente se aproveitar de famílias que, com medo dessa história, poderiam vender o terreno para justamente vender o quanto antes para sair de lá. Afinal, foi algo que mexeu demais com os moradores daquela região. Isso também poderia configurar um crime? Essa ajuda teria, vamos dizer assim, eu como leigo, um agravante na pena das pessoas que ajudaram, se isso for comprovado? Olha, com certeza. Se comprovar que você tinha essa associação com a finalidade de desvalorizar a terra, de matar pessoas, você pode ter aí crimes como homicídio, inclusive, né? Homicídio. Você pode ter extorsão, que também é um crime grave, que é um crime bastante grave, assemelhado ao roubo, inclusive com emprego de arma. Então, se comprovar que realmente havia esse grupo criminoso atuando com essa finalidade, daí, além da associação criminosa, além do auxílio material à fuga do Lázaro, você também terá crimes como homicídio, extorsão, que são crimes, aí sim, crimes hediondos, com penas bastante altas. Matheus, agora falando da família, a gente viu a ex-mulher, a gente ouviu há pouco a ex-mulher e a atual mulher, agora viúva
do Lázaro, por que a ajuda delas para a justiça não é considerado um crime? Caso tenha, claro, caso elas tenham ajudado, de fato. Sim. Caso se comprove que elas de fato ajudaram ele de alguma forma, o Código Penal exclui essas pessoas da punição. Então, existe uma expressa disposição no Código Penal que exclui os familiares da punição pelo crime de favorecimento pessoal. E o legislador penal entendeu assim, ainda em 1940, entendeu assim porque ele sabe que muitas vezes a família, por uma questão de humanidade ou por uma questão de vínculo, de parentesco, acaba ajudando um foragido, um familiar foragido. Então, é muito comum, inclusive, se ver isso na prática, a família de alguma forma ajudar. Lógico, esse caso do Lázaro é um caso que tem uma dimensão muito maior por conta dos crimes que ele cometeu, tem também essa questão da fuga ser muito extensa, mas a questão é que muitas vezes a gente vê a família realmente ajudando, abrigando essa pessoa na residência de algum familiar, de algum tio, alguma tia, sogro, sogra, pai, mãe. Então, abriga essa pessoa nessa residência, às vezes entrega dinheiro para ajudar na fuga. Então, o Código Penal entendeu que não pode ser considerado crime quando é algum familiar que ajuda, justamente por essa questão humanitária, por essa questão de vínculo familiar. Matheus, o medo de quem morava lá na região foi enorme durante todos esses dias. E, possivelmente, uma pessoa com medo pode agir na defesa de um criminoso pelo medo. O medo pode justamente fazer com que a pessoa não seja criminalizada por uma possível ajuda, ou seja, com medo de ser morta pelo Lázaro, de sofrer consequências, ajudar ele momentaneamente. Isso configura crime ou não configura crime? Não, nesse caso não. Por quê? Para que você tenha o crime de favorecimento pessoal, tem que haver o dolo, a vontade de ajudar, e esse dolo, essa vontade tem que ser livre. Se a pessoa foi coagida, daí não há o crime. Por exemplo, se o Lázaro chegou em uma fazenda e, armado, coagiu aquelas pessoas para ajudá-lo, na verdade, aí você não tem o favorecimento pessoal, você tem que essas pessoas estão sofrendo um constrangimento ilegal, até, dependendo da situação, um roubo, porque isso pode configurar um. Então, supondo que ele tenha chegado lá em algum local e demandado que as pessoas entregassem comida. Elas, ao fazerem isso, não estão cometendo favorecimento, mas sim estão sendo vítimas de um roubo. Agora, se essas pessoas quiseram ajudar de livre e espontânea vontade, daí sim nós teremos o crime de favorecimento pessoal. Matheus, obviamente que a caçada teve fim com a troca de tiros e a morte do Lázaro. Na questão da justiça, isso chega ao fim? Terminou ou não? Há procedimentos a seguir, configurar quais crimes o Lázaro fez? Tem algum passo a seguir? Ou a morte, enfim, finaliza a caçada ao Lázaro? Essa questão é muito interessante. O que acontece? Com a morte dele, tecnicamente, está extinta a punibilidade com relação aos crimes que ele cometeu. Porém, se você tem uma associação criminosa, se você tem outras pessoas que o ajudaram, a polícia certamente irá instaurar um inquérito para apurar essa questão, apurar se outras pessoas ajudaram, o que aconteceu de fato, e também, muito provavelmente, vai instaurar uma investigação para provar a eventual legítima defesa dos policiais no momento em que o mataram. Então, é muito comum, nesse caso, por exemplo, a polícia acabou matando ele, mas é muito comum que, para provar a legítima defesa, para demonstrar que, de fato, houve uma legítima defesa, se instaurar um inquérito policial, onde vão ser colhidas essas provas e verificar o que aconteceu ali na cena do tiroteio e, além disso, também inquéritos para averiguar outras pessoas que o ajudaram ou deram dinheiro para ele ou que fizeram alguma coisa em benefício dele. Matheus, muito obrigado pela participação aqui, pela explicação sobre, obviamente, um caso que repercutiu na mídia durante todos esses dias e, claro, aguçou a curiosidade de todos. Um forte abraço e até uma próxima, Matheus. A gente deixa um pouquinho de lado o caso Lázaro.